Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Bom, você que está vindo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, se inscreva aí embaixo. Se não quiser se inscrever também, Feliz Natal. Ou não, pode ficar à vontade aí. Legal? Então você também pode entrar no nosso site www.internationalpulseresearch.com. Tudo aquilo que nós havíamos falado mais ou menos uns 2 meses atrás está se concretizando. Não é balela nem demagogia, é pura e simples realidade. O governo de Jair Bolsonaro já começa a baixar o tom. Sabe que não tem mais nenhuma autonomia para poder seguir em frente. Agora o negócio é baixar o discurso de moralismo, ou seja, é a mesma estratégia que o próprio João Dória, principalmente Luciano Huck, vão querer implementar nas próximas eleições. Discurso liberal e meio que moderado para poder tampar o sol com a peneira e enganar a população nas questões sociais e principalmente as políticas compensatórias e assistencialistas que está no consenso de Washington. Hoje, o governo de Jair Bolsonaro, apesar dos apesares, ele disse que lançou um programa para poder estimular a contratação de jovens. Nesse programa, a idade dos jovens é de 18 a 29 anos, que foi anunciado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Vamos fazer uma conta para que a gente possa refletir, você que está aí do outro lado possa entender. A gente sabe muito bem que o Brasil todos os anos, presta atenção, tem que pagar os juros da dívida. E o próximo mês é o mês do deadline. O que é o deadline? É o último mês para eles cumprir com essa rolagem da dívida propriamente dita e principalmente juros e amortização da dívida. Ou seja, de janeiro a dezembro eles fecham um pacote, vê quanto o Brasil produziu e tira dali, não só da balança, soma, faz a conta. Na minha conta vai dar mais ou menos uns 800 bilhões de juros e amortização para dívida. Eu fiz uma live essa semana, sábado, perguntei para as pessoas que estavam na live qual que é a maior corrupção do Brasil. Muitos falaram Zelote, Mensalão, Petróleo, que são corrupções passivas. Verdadeira corrupção é aquela que está inserida na dívida. Só para você ter uma ideia, nos governos de Lula, que saiu agora da cadeia, ele pagou 1 trilhão e 600 bilhões de juros durante os seus 2 mandatos. Fernando Henrique ficou um pouco abaixo porque a dívida vai subindo. Eu não vou entrar em detalhes na Dilma e principalmente de Michel Temer. Então, se a gente for analisar aí, a gente sabe que todos os anos o Brasil tem um orçamento que deve ser pesado entre receitas e despesa. Ou seja, literalmente isso é o orçamento do país. Você tem que ter uma ideia, e você que está aí, você tem que analisar e começar a refletir, fazer aquela retrospectiva de como está a sua vida mediante as coisas que estão acontecendo. Quem perde e quem ganha. Então, nós temos aí um Brasil que tem um orçamento baseado todos os anos em receitas e despesa. Gasta e arrecada. R$51 de cada 100 vai para pagar a dívida, principalmente os juros. Então, se a gente for analisar aí, como eu já expliquei na live também, o nosso GDP, ou seja, o nosso Produto Interno Bruto, vai chegar aí nada mais nada menos que quase 70%, 80% para ser entregue para 15 mil famílias. Nós tivemos aí também algumas privatizações que já chegaram a 100 bilhões. Essa da cessão onerosa, que nós comentamos semana passada, foi praticamente um tiro na culatra. A própria Petrobras comprou duas plataformas, ou seja, duas plantas de petróleo. O resto foi endurecido pelas grandes corporações que não deram a mínima. Se você for analisar esse programa, ou seja, esse pacote para tentar tampar buraco, da mesma forma que foi o dinheiro do FGTS, que é um dinheiro seu, tipo assim,
Ó, libera lá a poupança, lá o saldo da poupança do João lá. Não é um dinheiro que está entrando à parte, fora do seu orçamento, literalmente. É um dinheiro que é seu, que está sendo liberado para poder regulamentar as pautas de ideias de conciliação, principalmente as políticas existencialistas e as políticas compensatórias, que está na cartilha do nosso querido amigo Paulo Guedes, do Consenso de Washington. Essa é a realidade. Então, como é que vai ser feito esse programa? É um programa que não vai entrar pessoas acima de 55 anos. Ou seja, segundo o Ministério da Economia, o objetivo é lançar um programa federal que vai gerar 1,8 milhão de empregos até 2022. Se a gente for analisar, nós estamos com 20, um pouco mais. IBGE fala uma coisa e outros órgãos falam outra. Eu calculo entre 25 milhões sem carteira assinada e quase 50 milhões correndo da polícia do Rapa, venderam para sobreviver, nem viver na informalidade. Se você for fazer o montante, você faz a conta da previdência, de cada 100 sai 85. Para onde se não tem carteira assinada? Essa é a realidade. Então tudo isso é balela. Para o orçamento, de cada receita e despesa do orçamento, de cada 100, 51 vai para pagar juros e amortização, mas não vai para pagar dívida. Outros países também têm dívida. A norte-americana é a maior do mundo. O próprio Japão gasta, a dívida já passou 240% do PIB, do Produto Interno Bruto. Só que tem um porém. Enquanto o dinheiro brasileiro vai para ser entregue para 15 mil famílias que estão nadando na mordomia, principalmente a Rede Globo, sustentada pelos tentáculos do orçamento, ou seja, do rentismo, eles não investem em questão social. Os outros países sim investem em ciência, indústria, tecnologia. O ano passado o Brasil gastou aí nada mais nada menos que 89 bilhões em ciência e tecnologia, coisas de fora. Então é isso que você tem que entender. Essa é a realidade que a gente sabe muito bem. Então na época de governos progressivos você pode ver que 70% ia para o rentismo, 30% para os programas de políticas compensatórias, existencialistas e principalmente políticas de inclusão. O que eu quero falar para vocês é que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro estão tentando mudar o discurso para tentar mostrar o que eles já tiraram e agora vamos distribuir as quirelas, os farelos para os pobres. O que significa isso? Então o governo federal vai gerar quase 2 milhões de emprego até 2022. É uma medida do verde e amarela, era um programa já que tem a parte predominante, são válidas somente para novas contratações, ou seja, não permite alterações na folha de trabalho de pessoas que já estão sendo empregadas. Então como é que vai funcionar isso? Então a pessoa que for contratada, propriamente dito, vai ter a redução de 30% a 34% dos custos para o empregador. Ou seja, essa flexibilidade é meio que parecida com os trabalhos que a pessoa vai ter que trabalhar final de semana, muitas das vezes. Ou seja, o Brasil já é uma colônia, então eles querem imitar o processo que tem aqui. Só que aqui é diferente. A moeda tem poder, tem valor. Aqui você ganha mais do que você gasta. O Brasil se tornou um país caro. A balança lá embaixo. Então eles querem aí calcular, fazer um cálculo de nada mais nada menos de um salário propriamente dito de R$ 1.500. O que você vai fazer com R$ 1.500? Dá para entender onde eu quero chegar? Você poderia ganhar 3.500, 4.500. Isso não vai refletir porque nós temos uma inflação maquiada, uma taxa Selic também totalmente errônea, porque não serve. A gente sabe que a balança comercial é oposta, tudo está caro no Brasil. Então se você for colocar o câmbio, a conversão, taxa Selic e mais inflação, na realidade está ganhando menos da metade do que é proposto aqui nesse programa. Então você tem que ficar ligado, esperto. Outra coisa importante vai ser contratos de duração de 2 anos. Então depois de 2 anos, será que você vai poder renovar ou não? Ou vai voltar para a rua da amargura ou para a informalidade? Até 20% dos funcionários de empresa poderão estar
na nova modalidade, desde que tenha remuneração de até R$ 1.500 salário, no caso, R$ 1.500 do salário mínimo. Os funcionários deverão receber o valor proporcional a férias de 13º mensal, e o programa prevê a contratação de mais ou menos 768 mil pessoas com deficiência física. O governo informou que a metade das vagas já estão preenchidas. Além disso, a equipe econômica afirmou que para poder reabilitar profissionalmente 1 milhão de pessoas que foram afastadas por causa da desgraça de Michel Temer, principalmente agora desse desgoverno de Jair Bolsonaro, a incapacidade é inerente. Então, a reabilitação física e habilitação profissional para poder rescindir as vítimas de acidente do trabalho também pode ser enquadrada no mercado. Então, vai ter uma flexibilização aí do trabalho aos domingos, não vamos entrar muito em detalhe, mas essa MP da liberdade econômica, se for aprovada no Senado, os trabalhos os domingos serão retirados. Não se sabe ainda como que vai ser. Então, esse é o programa de Jair Bolsonaro tentando tampar o sol com a peneira. Não é o verde e amarelo. Tentando tampar o sol com a peneira e enganando. Fazendo uma política de inclusão, que na realidade não é nada daquilo, porque eles estão tirando de um lado para poder dar com o outro. Dando com a direita para que a esquerda, tirando daqui, cobrindo um santo para descobrir o outro. Essa é a realidade do nosso Brasil. O nosso programa de trabalho para jovens é totalmente diferente. A gente vai estar explicando aí nos próximos vídeos para vocês. Então, isso é um conto de sereia. Muita gente fala, deixa ele governar, deixa ele fazer o que deve ser feito. A realidade é outra, gente. O grande problema do Brasil é a dívida. A dívida é fundamental. Esse tripé macroeconômico, que é um tiro no pé, continua sobressaindo mediante as duas operações do Banco Central, e o grande problema é a nossa dívida, que impacta, é um câncer que corrói. Já expliquei para vocês que a economia está baseada em 4 partes fundamentais também em outros vídeos. Isso aqui é balela. É a mesma coisa de você tentar engessar um braço que já está engessado. Não vai refletir nada. A nossa proposta para poder gerar emprego, principalmente para jovens, é totalmente diferente. Não deixe de se enganar, galera. Essa é a realidade do país. Enquanto isso, o brasileiro paga na fatura do cartão de crédito mais de 270% por mês de juros. Tudo isso por causa do quê? Porque entregaram o Banco Central, 5 bancos controlam literalmente 85% de toda a transação do Brasil. O Banco Central foi entregado aí literalmente para o próprio sistema financeiro, e pelo que pareça, você que está aí tem que entender isso e participar. Mesmo com a volta do ex-presidente Lula, pelo que pareça, as coisas não irão se encaixar assim do dia para a noite. O buraco é bem mais embaixo. Vocês estão vendo o que está acontecendo na América do Sul, e daqui a pouquinho a gente volta mais trazendo a informação para você. Outra coisa importante, depois que Evo Morales, agora que está indo para o México, conseguiu asilo político lá, o Trump se manifestou e disse que a renúncia preserva a democracia. Eu creio que ele já tem essa mesma frase já projetada para o seu próprio enterro, porque, diga-se de passagem, ele vai ter que renunciar se ele não engolir o impeachment. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. Pense nisso. Políticas de inclusão. Não caia nessa. Até mais. A gente vê no próximo vídeo. Fui.